A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Eu quero, nesta noite, estar trazendo uma palavra do Senhor para o teu coração. E o Senhor me deu aqui a palavra dele. Eu estava orando aqui antes, de fazer esse vídeo, de gravar. E o Senhor me deu, eu abri aqui a palavra e Ele me deu aqui esse... Deus é maravilhoso. Eu quero falar para os irmãos que eu não escolho a palavra para me passar aqui, sabe? Nem quando eu vou ministrar assim em algum ministério, muitas vezes eu escolhia uma passagem, ficava ali meditando naquela passagem, mas quando chegava lá, Deus me dava outra totalmente diferente, meus amados. Então é o Espírito Santo que comanda, não somos nós, Nós estamos aqui para obedecer. É ali a voz do Senhor, nosso Deus. E que nessa noite o Senhor possa estar visitando cada um nesse momento, os irmãos de perto, os de longe, de outros países, pessoas que eu conheço e talvez pessoas que eu nunca falei, nunca ouvi falar, mas o Senhor conhece cada um e Deus conhece todas as suas necessidades. E Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós estamos aqui para obedecer o nosso Deus. E a palavra que eu vou deixar para a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, fica em Provérbios 27 e 28, meus irmãos. 27 e 28 no livro de Provérbios. O Senhor fala: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldição. E aqui no 28, quando os ímpios deixa eu colocar meu óculos aqui, que aqui está um pouco escuro e eu não estou entendendo. Quando os ímpios assumem o poder, os homens andam se escondendo. Quando os ímpios assumem o poder, os homens andam se escondendo. Mas quando morrem, os justos se
multiplicam. Vamos ver que o 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz de repente, será destruído sem que seja avisado. E quando eu vou ler aqui o 27, 28 e 29, o 29, o primeiro, né? É essa. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz. De repente será destruído, sem que seja avisado. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo padece. Meus irmãos, é dessa maneira mesmo. Olha, que palavra maravilhosa aqui. 27, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldição. Aqui o 28, quando os ímpios assumem o poder, os homens andam se escondendo, mas quando morrem, os justos se multiplicam. O homem, 29 agora, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que seja avisado. Mas quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo padece. Meus irmãos, isso é uma verdade, né? Isto é uma verdade para a nossa vida, para o nosso coração. É um ensinamento. O Senhor todos os dias está nos ensinando, está nos capacitando, está nos treinando. E a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós padecemos por não termos entendimento, por não saber escolher o que é certo, o que é errado para a nossa vida. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Aquele que abre os olhos para o necessitado, ele é abençoado. Irmãos, eu falo isso como uma prova viva de mim mesmo. Como uma prova viva de mim mesmo. Aleluia, aleluia, meu Deus. Oh, xarabacanta lá manaias, lá decanta lá baixericanta lá manaias, aleluia, meu Deus, aleluia. Fala conosco mesmo, Senhor. Nos ensina, meu Pai. Nos ensina a maneira certa de nós te servir, de nós te obedecer para evitar o nosso sofrimento, porque a dura cerviz, irmãos, só leva para a destruição, só para destruição. Quantas e quantas vezes, irmãos, as pessoas questionam aí, fulano era um homem tão bom, ele estava lá, né, servia o Senhor, ele fazia a obra e morreu assim, ó, de repente se foi, sabe?
sem saber o porquê. Mas Deus, irmãos, Ele fica observando, Ele observa cada ser humano. Nada fica despercebido aos olhos do Senhor, sabe? Irmão, é uma verdade, meus irmãos, verdadeira, quando o Senhor fala aqui, quando nós abrimos os nossos olhos para ajudar, para fazer o bem, para ajudar o necessitado, sem, questionar, porque Deus fala, vai e faz a minha obra, ide por todos os lados, ide pregar o evangelho a toda criatura. Oh, aleluia, meu Pai, glorificado, exaltado seja, Pai, o teu poder, a tua graça. Eu te louvo e te agradeço. Então, meus irmãos, eu quero falar de mim mesmo. Todas as vezes que eu deixei de fazer a vontade do Senhor, meus irmãos, eu padeci. Todas as vezes eu padeci muito. E a palavra é verdadeira quando fala que nós sofremos, nós pagamos o preço por não saber pedir, por não buscar a verdade do Senhor, sabe? Muitas vezes a gente faz coisas que o nosso coração almeja, mas sem o consentimento do Senhor. E às vezes, irmãos, isso é uma verdade verdadeira. A palavra fala também que o homem faz planos, mas se o Senhor não assinar embaixo, nada será feito. Nada, irmãos. Nada será concedido. Sabe? Então, isso é uma grande verdade. Uma grande realidade para nossos dias de hoje, para nossas vidas, aleluia, Jesus, oh, gloriando as lamanaias. E o Senhor fala aqui também, que o homem, quando os justos se engrandecem, o povo alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo padece. Irmãos, a gente vê muito acontecendo isso. Muitas vezes as pessoas acham que está fazendo algo ali para agradar o Senhor. E está fazendo algo para agradar Ele mesmo, para agradar o homem. E muitas vezes Deus está longe. Deus está longe. E aí, Ele padece, nós padece, as pessoas que estão perto de nós padecem também com isso. Entendeu, irmãos? Olha, vamos ver ali, no livro ali daquele profeta, que Deus mandou ele pregar lá em Nínive. Lá em Nínive. Eu esqueci aqui, porque às vezes foge assim da minha mente, sabe? Mas que o Senhor vem trazer aqui, porque eu não gravo, meus irmãos. Eu não gravo assim, é só quando mesmo eu marco, mas é o Senhor que vai passando para mim e eu vou falando, sabe? Então, aquele homem, Jonas, o profeta Jonas,
Oh, Jesus, obrigado, porque muitas vezes o inimigo tira da nossa mente para nós justamente não falar a palavra dele, mas o Espírito Santo de Deus traz sobre a nossa mente. Muitas vezes acontece isso comigo, eu esquecer algo e peço ao Senhor, e na hora ele, aqui em casa mesmo, às vezes some as coisas, sabe? E eu peço ao Senhor, Senhor, traz ali na minha memória, meu Pai, aquilo que eu esqueci, aonde está aquele objeto, aonde foi parar. Porque o inimigo, ele age, irmão, para nós blasfemar, para nós caluniar, para nós fazer coisa que não agrada o Senhor. Mas ele é bom o tempo todo e ele está sempre presente com a gente. E é ele que faz presente aqui nessa noite. Então, o profeta Jonas, Deus mandou ele pregar lá em Nínive. Oh, aleluia! Aleluia! Xarabacanta lamanaia, aride canta laia. O Senhor me deu essas palavras em provérbio. Mas Deus me lembrou aqui do profeta Jonas, que é uma confirmação dessa palavra. Quando nós obedecemos, irmãos, as coisas acontecem e o justo se alegra com aquilo que é de Deus, aquilo que é da vontade do Senhor. Mas quando não é da vontade do Senhor, tanto nós pagamos as consequências, como aqueles que estão do nosso lado também pagam as consequências. Jonas, Deus mandou ele pregar lá em Nínive, ele entrou ali naquele barco sem saber, que ia para outra direção e se escondeu lá no porão daquele barco. Olha, irmãos, veio a tempestade, aquele povo estava perecendo tudo, mas eles descobriram o causador de toda aquela dor que estava passando, aquela tempestade. Não era culpa deles, não. Era culpa de Jonas, da desobediência de Jonas. E quando eles descobriram que era Jonas, eles pegou ele e lançou ele no mar. E pela misericórdia do Senhor, aquele peixe engoliu ele e lançou ele lá na praia. Olha, Deus tem tanta misericórdia de nós. Hoje eu estava falando ali, a hora que eu acordei, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Porque Deus ama muito nós, Deus nos ama com amor tão grande que Ele não quer que nós perece. Nós perece é de teimosia, não é porque Deus quer não, irmãos. Deus não tem o prazer no nosso sofrimento, não. É nós mesmos que causa o sofrimento para a nossa vida. Oh, aleluia, xarai, decai, sui, deflai. Quando nós tomamos decisão de nós mesmos, precipitada, para satisfazer o nosso ego, ou para agradar alguém, porque, achei de pessoas aqui, no nossos ouvidos, falando, não, vamos para ali, não, faz isso aqui, não, faz aquilo outro, sem Deus estar no comando, sem Deus falar. A pessoa está falando, é dele mesmo, é na carne. Olha, eu só ouço a voz do meu Senhor. Não adianta ninguém falar para mim assim, vamos lá para tal igreja, vamos fazer isso. Não, meus irmãos, não. Eu já sofri demais, eu já paguei preço demais de fazer coisa igual Jonas, sabe? E o preço é grande. E até a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, padecem também. Aleluia, xarabacanta lamanaia, ride canta laia sube, arimanaia, aleluia. Quantas pessoas, meus irmãos,
que às vezes está na frente de um cargo que não é dele. Não foi Deus que escolheu. Quantas pessoas estão na frente aí de um trabalho que não era para ele, de um emprego, ou uma viagem que ele faz, sem pedir permissão para o Senhor, faz dele, da vontade dele mesmo, para satisfazer os desejos do seu coração, o seu ego, para agradar alguém, irmãos, e a pessoa padece, e aqueles que estão junto, perto deles também, padece, irmãos, padece. A desobediência traz consequência. Deus tem falado para mim que Ele me usa muito, no concerto, é a passagem mais, mais espinhosa, porque aqui fala aqui, ó, muitas pessoas não quer ser admoestado. Muitas pessoas não querem ser repreendido. O que quer ser repreendido? É que alguém mostra a verdade para ele. O erro, aonde está o erro? E muitas vezes ele não aceita, meus irmãos, a correção de Deus. Muitas vezes não aceita a correção de Deus, levanta contra os profetas, levanta contra o povo de Deus, o povo que está ali, às vezes na direção ali daquele ministério. E a pessoa, ele endurece a cerviz por causa da admoestação, sabe? Então, irmão, isso é muito sério, porque Deus, Ele tem a maneira de agir para nos ajudar, para nos aconselhar, para a gente mudar de vida, mudar, para acabar com esse sofrimento, porque Deus vê tudo e Ele sabe de tudo. E Ele sempre coloca uma permissão, Deus coloca algo ali para nos ajudar, sabe? Deus cria uma situação, mas nós temos que ouvir, sabe? Ouvir a repreensão dos nossos, aqueles que estão acima de nós, né? Que Deus está usando para nos ajudar, para nós sair do erro, sair às vezes da mentira, sair das coisas erradas. E às vezes as pessoas começam a blasfemar até contra Deus. E aí, o que eles falam? Eu não vou largar de ser crente, porque comigo não acontece nada. Eu estou enjoado de ouvir profecia, enjoado de ouvir profeta e as coisas não acontecer. Irmãos, Deus usa para falar, mas nós temos que fazer nossa parte, irmãos. Nós temos que tomar uma posição diante daquilo que Deus falou para nós receber nossas bênçãos. Não é assim simplesmente Deus falar e as coisas de acontecer assim, ó, no estalo de dedo, acontecer assim, fazer sim e as coisas acontecer. Não, irmãos, tem coisas que é Deus, mas tem coisa que nós temos que agir. Quer dizer, Deus ali repreende nós porque Ele quer nos abençoar. Mas
tá vendo que daquele jeito, comigo mesmo, irmãos, comigo mesmo, Deus, eu abri um ministério aqui, Deus falou comigo, eu tinha uma causa na justiça da minha aposentadoria. Eu levei 5 anos a curso de oração para me receber. E aí eu recebi, né, mas ficou os atrasados. E eu aguardando, foi mais 2 anos para me receber. E Deus falava comigo. Esse dinheiro, ele falava, usava pessoas e me mostrava em sonhos e me mostrava em visão também. Que aquele dinheiro era para me usar ele na obra. Era um dinheiro muito pequenininho. Deus mostrava, irmãos, um quintal cheio de arroz. Aquele arroz, sabe, para colher arroz, meus irmãos. Se ninguém sabe, arroz é dinheiro. É dinheiro. Aquele arroz estava ainda no pé. E na frente tinha uma máquina de arroz e era coisa antiga, assim, lá de muitos anos de trás, que era da parte do meu ex-esposo, sabe? E eu não entendia, eu ia para os pés do Senhor por buscar entendimento, para Ele me revelar o que Ele queria falar comigo sobre aquilo que Ele estava me mostrando. Aí Ele me mostrava que era um pequeno dinheiro, mas estava ainda, ele não estava ainda em mãos, aquele dinheiro ainda estava sendo preparado para colheita, né? Igual o arroz, já estava maduro, estava na hora de colher. E na frente uma máquina de arroz, onde aquele arroz ia passar, ficar a casca e ia sair limpo. Depois Deus mostrava um saco de arroz limpo. O limpo é o dinheiro em mãos, ó. É o dinheiro em mãos. E Deus falava que aquele dinheiro era para me usar ele na obra do Senhor aqui. Usava os profetas e falava. Irmãos, eu recebi aquele dinheiro. Na época, tocou 26.600 para mim. Minha casa também tinha algo ali para fazer, para arrumar, rede de esgoto, porque aí eu peguei, levantei, que o Senhor já tinha mostrado para mim, para os vasos, que era para mim levantar um cômodo aqui na minha casa, na frente da minha casa. Eu moro no fundo de um vizinho, que o cômodo lá era nosso. Quando eu separei, aquele cômodo ficou pro o vizinho que comprou do meu ex, sabe? E eu fiquei aqui com a casa de fundo. E na frente tinha um espaço bom, onde era uma floricultura. Eu deixei de mexer com a floricultura, deixei tudo para cuidar do meu neto e a obra que Deus falou, né? Que é na obra de Deus, nunca é eu em outros trabalhos. Eu já fiz de tudo, já tentei tudo, nada. Então eu estou esperando do Senhor. E aí, meus irmãos, vocês vê a luta que eu passei aqui, nesse lugar. O inimigo levantou contra mim. E eu, antes disso, eu já fazia culto aqui em casa. Eu fazia culto. Aí o vizinho aqui do lado esquerdo, ele tinha ficavam muitos caminhões, ele subia em cima do caminhão, xingava todo mundo aqui, buzinava e soltava, fazia, nossa. Aí eu falava, gente, vamos erguer nossas mãos para o alto, vamos orar. Porque tinha pastor que queria enfrentar ele. Falei, não adianta, isso é o diabo. Porque todas as vezes o inimigo manifestava lá, sabe? Porque o
povo mexe com obras. E aí, irmãos, eu comecei esse cômodo, veio polícia aqui, der parte de mim. Não, vocês precisam de ver o que é que eu passei. Irmãos, a hora que começava os cultos, eu não ia falar sobre isso, mas isso aí é por causa da obediência que nós estamos falando e da desobediência. Eu fiz tudo do jeito que Deus mandou, eu fiz, sabe, meus irmãos? Do jeitinho, e os cultos eram uma benção. Eu não terminei, levantei, cobriu, tá ali o cômodo, mesmo jeitinho. Mas às vezes a gente estava começando o culto, quando eu escutava as pedras caíam lá, irmão, e isso abalou minha estrutura, meu emocional, e eu adoeci, meus irmãos, fiquei doente. Aquele povo que estava comigo, eu já tinha 7 membros, e o povo estava cada vez enchendo. E as pessoas levantaram contra mim, sabe? Até as igrejas. E o Senhor falou comigo. Sabe o que Deus fez, irmãos? Para me parar, dar um tempo, porque, olha, eu era assim, eu não parava para nada, eu corria demais, ajudava um, ajudava o outro, fazendo coisa até que não era da vontade de Deus. Eu ajudava pessoas que não era para ajudar. Eu pagava preço por pessoa que não queria nada com nada. E eu pagava preço. E aí o Senhor falou, filha, Ele permitiu eu ficar doente. E eu estava sendo até ameaçada de morte aqui. E só ficou eu e meu neto com uns 9 anos por aí. E aí o Senhor falou assim, que ia dar uma volta comigo pelo mundo para alegrar meu coração. E aí foi em 2000, no início de 2000, agora está fazendo 6 anos. Eu vim de lá eu saí daqui em outubro, Deus me levou, irmãos. Eu comprei uma passagem, a passagem me roubaram, era ladrão, sabe? Aí o Senhor falou que permitiu aquela passagem que não estava nos dias, mas Deus ia restituir aquele dinheiro que eu perdi, sabe? E aí, Ele restituiu mesmo, irmãos, Ele restituiu. Aí, irmãos, eu consegui, mais na frente, passar, o Senhor falou para mim que se eu tivesse ido naquele avião, não estava no dia, aleluia, xarabacanta, lamanaia, e não era naquele avião que era para mim ir. Olha para vocês verem como que a palavra aqui está falando, ó. É, né, aqui, ó, é a palavra. E aí eu peguei... se eu tivesse ido, o avião ia sofrer algo lá, irmãos, eu não ia voltar mais. Eu não ia voltar, deve que ia cair no mar, eu ia sumir ali naquele mar, ali, nunca mais ia me achar. Eu não ia voltar mais para aqui. Aí depois, mais na frente, Deus permitiu, uma pessoa me ajudou ali com uma doação, né, uma oferta, e eu comprei a passagem, o Senhor queria dar uma volta comigo pelo mundo, para alegrar meu coração, porque eu amo muito a obra do Senhor, e eu adoeci, irmãos, fiquei doente com aquela situação, e o Senhor falava, cala, filha, fica calada, não bate de frente, não faz nada, só entrega nas minhas mãos. Isso deixa que eu vou agir. E aí eu consegui, né, a passagem e eu saí da minha cidade,
fui para Brasília. De Brasília eu fui para São Paulo. São Paulo eu fui para Zurique, né? Na Suíça. Da Suíça eu fui para Lisboa. De Lisboa eu fui para o Porto. Fiquei lá 45 dias, irmãos. E o Senhor falou que estava preparada a casa e Ele ia me dar tudo que eu precisasse lá. E Deus cumpriu, irmão. Graças a Deus. Mas eu já vim com a passagem, já fui com a passagem ida e volta, sabe? O lugar, no última hora, eu não sabia nem para onde eu ia. E Deus falou, eis que tem uma pessoa que te espera lá de braços abertos. E eu não tinha outro lugar para ficar. As pessoas que eu falei ficou sabendo que eu ia, tudo escondeu de mim, achando que eu ia para a casa deles. Tudo escondeu. E Deus preparou aquele lugar ali, sabe? Fiquei 45 dias, aí do Porto eu vim para Lisboa, fiquei na casa de uma irmã lá que Deus preparou, fiquei 5 dias na casa dela, e de lá Deus me levou, passei para Frankfurt, na Alemanha, da Alemanha, Rio de Janeiro, que eu não conhecia, aeroporto do Rio, né? Ali o Galeão, não conhecia. De lá vim para Brasília e casa, né? Então Deus cumpriu ou não cumpriu? Quando nós faz aquilo que Deus está no negócio, irmão, não precisa nós temer. Mas aí o Senhor, Ele está trabalhando, né? Para mim entregar a minha bênção. Eu não vou falar nada, que essa parte aí é para mim ficar, né, boca fechada. Se boca fechada não entra mosquito, né? Mas só sei que aqui nessa cidade Deus não vai me deixar, sabe? Porque eu sofri demais, meus irmãos, demais. Mas eu estava dentro da vontade de Deus, sofri por amor à obra. Oh, aleluia, aleluia, xarabacanta lá manaia, ride canta lá e súbia, rimanaia. E aí, meus irmãos, eu fiquei parada, Deus, oh, xarabacanta lá manaia, Deus permitiu, irmãos, eu ficar mesmo enferma e quietar para Ele trabalhar em mim, para mim receber as bênçãos do Senhor que Ele tem para mim. Mas eu tive que quietar, porque eu pensava só nas pessoas e não pensava em mim. Eu não deixava, às vezes a bênção era para mim receber, outra recebia no meu lugar. E eu ficava na mão. Ô, xarabacanta lá, manaia, por fazer aquilo que não é para mim fazer. Porque muitas vezes eu ficava correndo de um lado para o outro e não ouvia o Senhor. O que Ele queria.